Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Abra comigo a palavra, ali na epístola de 1 Pedro, capítulo de número 3, lá no finalzinho do Novo Testamento. As epístolas finais ali que antecedem, antes de chegar ao Apocalipse. 1 Pedro, capítulo de número 3, nós vamos ler o verso de número 7. Diz assim: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Minha versão um pouquinho diferente, né? Mas o igualmente está ali. Amém? Fecha os olhos, coloca a mão no teu coração, diga a liberdade que você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, neste momento a Tua palavra nos é entregue, e nós pedimos que o Teu Espírito Santo, que é o autor e o revelador dela, nos traga entendimento e compreensão mediante a revelação que vais trazer dessa palavra a cada um de nós, para que verdadeiramente sejamos edificados, transformados, abençoados, supridos, e em nome de Jesus, neste mover, nós damos toda a liberdade para essa construção em nossos corações, e eu também, Senhor, me entrego inteiramente em Tuas mãos, para que Tu me tomes, e não seja eu a falar, mas sim Tu, falando e ministrando através de mim. Amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, esses últimos meses, para todos, foram desafiadores. Uma nova realidade começou a fazer parte da nossa vida, onde o nosso roteiro diário foi alterado, onde as nossas tarefas se tornaram outras, onde aquilo que nós havíamos priorizado diante das nossas rotinas, dos nossos afazeres, do nosso trabalho, foram completamente alteradas. Nós nos vimos, nesses últimos meses, limitados, restritos, nos vimos numa situação onde alguns tiveram que depender de auxílio, de apoio de outros, até mesmo do governo, onde alguns tiveram que aprender a trabalhar em casa, e alguns tiveram que dar com a realidade de não poder mais circular, de dar suas caminhadinhas, de fazer as suas academias. Muitas coisas aconteceram nestes últimos meses. Mas eu creio que o maior impacto foi a realidade dos desafios que surgiram dentro dos lares, nas famílias, nos casamentos. Eu creio que o maior impacto foi ter que lidar com a realidade da superficialidade das relações. Creio que o maior impacto foi lidar com a fragilidade daquilo que estava presente nos lares. E até esse momento, promovido por essa pandemia, estava encoberto. Passava desapercebido. Não era notado. Pastor, por que o senhor está falando isso?
Estou falando diante da realidade que esses últimos dias têm trazido, resgatando um pouco das liberdades que antes estavam tão restritas, e as demandas estão chegando. Aonde as pessoas dizem: pastor, não aguento mais. Pastor, eu encontrei um monstro dentro de casa. Pastor, nunca me dei de conta de quem era aquela criatura que habitava nos ambientes da minha casa. E muitas outras frases de impacto que trouxeram uma realidade na vida de cada um. E meus queridos, eu nem estou falando de pessoas que não tinham um suporte da palavra. Estou falando de pessoas que fazem parte da realidade do nosso convívio congregacional. Pessoas que nem sabiam quem eram e nem o que eram. Isso faz a gente refletir em vários pontos. Em vários pontos. Porque em todos os momentos que surge algo que nos desafia, e com esse desafio traz revelações, as quais se tornam notórias diante da realidade dos fatos, que devem ser analisadas, meditadas. São informações preciosas, que requerem e até exigem um posicionamento, novas atitudes e mudanças. Mas a questão é, até onde nós estamos dispostos a abrir mão do nosso interesse próprio, do nosso egoísmo, que é notório do ser humano, para promover o melhor para o outro. E eu creio que isso nos remete àquele famoso versículo que a gente cita muito, mas muitas vezes não para analisar a profundidade do que realmente ele revela. Qual versículo, pastor? Aquele que Jesus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Pastor, mas e que tamanha profundidade tem nisso, se eu tenho que amar o próximo? A profundidade está no seguinte fato: que para mim amar o próximo, primeiro eu tenho que amar a mim. E quando eu não consigo amar o outro, é porque eu também não me amo. Não me amo. Porque se eu promovo mal-estar para os outros, é porque é isso que eu tenho para promover. Como assim, pastor? Ninguém dá o que não tem. Eu acho que essa é a maior revelação que nós precisamos tratar e trabalhar. Ninguém dá o que não tem. Então aquilo que eu estou dando para o outro é o que está dentro de mim. E será que isso não são questões a serem trabalhadas, tratadas? E mediante essa disposição de tratar e trabalhar, fazer as convergências que são necessárias para viver bem e promover que aqueles que fazem parte da nossa vida também vivam bem? Quando a gente pega a palavra de Deus e a gente reflete naquela transição promovida por Deus na nação de Israel, a gente vê quantas coisas foram reveladas na vida daquelas pessoas.
Que transição, pastor, o senhor está falando? Quando Deus foi retirar a sua nação de dentro do Egito. Ele se manifestou a um povo escravo, a um povo limitado, restrito, a um povo que tinha as suas rotinas impostas por terceiros. Eles não tinham liberdade de decidir as suas rotinas. Na verdade, eles levantavam cedo pela manhã, pegavam palha, faziam formas e passavam alguns a manhã e uma boa parte da tarde amassando barro, enquanto outros pegavam o barro amassado e colocavam dentro daquelas formas de palha para produzir tijolos. Outros cuidavam das plantações de melão e outras plantações de cebola. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Por causa das murmurações no deserto. Teve uma vez que disseram: vocês estão com saudade de comer melão e cebola? Quando Deus se manifestou, a intenção do coração de Deus era transformar escravos em livres. Mas para isso, Deus os colocou no ambiente chamado deserto. Um ambiente de restrições, de dificuldade, de intempéries, um ambiente de esterilidade, infertilidade, improdutividade. Pastor, não tinha parado para pensar nisso. Deus tirou eles das limitações, das barreiras, das imposições que os escravizava para botar eles num ambiente pior do que aquele. Sim, por quê? Porque para tu mudar uma natureza, tu precisa fazer a pessoa identificar quem verdadeiramente ela é. O incrível é que quando a gente lê a história da trajetória da nação de Israel no deserto, só 2 conseguiram fazer essa autorreflexão, só 2 conseguiram olhar primeiramente para si, e nesse processo fazerem as mudanças para conquistarem a bênção, a vitória, para conquistarem o milagre que Deus havia preparado para a vida deles. Só 2. Ou seja, isso é muito desafiador. E quando a gente pega essas demandas da igreja que vem chegando, a gente vê que realmente é desafiador. Por quê? Porque o ser humano tem uma dificuldade de decidir promover felicidade para o outro. E o próprio mundo é um grande propagandista dessa realidade contrária aos propósitos de Deus. Como assim, pastor? O mundo diz: seja feliz. Mas Deus diz: faça o outro feliz. Sabia? Que é uma contrariedade aos princípios de Deus. O mundo diz seja, e Deus diz faça. Sabe por quê? Quando eu faço o outro feliz, e o outro decide também me fazer feliz, dá certo. Dá certo. Quando a gente analisa esse ponto, que Deus quis transformar escravos em livres, a gente identifica que havia uma necessidade daquelas pessoas decidirem tirar o Egito de dentro delas. Analisa comigo. Deus foi facinho para ele tirar o povo de dentro do Egito. Mas por 40 anos, Deus ficou lutando para eles tirarem o Egito de dentro
deles. Isso é loucura, irmãos, mas foi uma realidade. Deus manifestou a sua glória, o seu poder, a sua graça, o seu amor, a sua paciência, a sua longanimidade, a sua misericórdia. Deus mostrou todo o amor por aquela nação e mostrou para eles que Ele estava presente naquele processo, que Ele estava presente, cuidando, preservando, guardando. Quando tiveram sede, Deus promoveu uma rocha que os acompanhou o percurso todo, jorrando água. Quando tiveram fome, Deus proveu diariamente o maná. Quando eles quiseram uma comida diferente, Deus mandou as codornizes. Se você ler um versículo interessante, abra comigo lá. Deuteronômio capítulo 8. É o verso 2. Quando Moisés está fazendo uma revisão de tudo que ele recebeu de orientação de Deus para passar para o povo. E aí ele diz assim: recordar-te-ás, ou seja, trazer a memória, lembrar, deixar vivo na mente, que por todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Olha só, a advertência foi: não esqueça o processo pelo qual vocês foram trabalhados no deserto. O processo que revelou o que estava no seu coração. O que estava no seu coração. E aí, irmãos, eu olho para essas duas pessoas chamadas Josué e Caleb. Eles são os meus referenciais de pessoas que se submeteram ao tratamento, que quando tiveram a informação daquilo que estava no seu coração, decidiram mudar, decidiram fazer diferente, decidiram ser a diferença. Eu olho para Josué e Caleb, que tiveram disposição de se tornar melhores do que aqueles homens que eles eram enquanto escravos, enquanto oprimidos, limitados, enquanto havia imposições externas que os restringiam e os impediam de usufruir da sua vida com qualidade. Aí eu olho esse contexto de pandemia, e eu jamais atribuiria essa pandemia a Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com a vaidade, com o egoísmo do ser humano, né? Porque já está mais do que provado quem produziu esse vírus e o propósito pelo qual ele foi produzido, né? Então, isso é fato. Mas Deus usa todas as coisas para nos abençoar. Não está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, frise-se, daqueles que amam a Deus? Amém? Então, de quem que essa palavra está falando? De mim e de você que temos comunhão com Deus. De mim e de você que lemos as Escrituras, que buscamos meditar nas Escrituras, que buscamos a Deus em oração, que comparecemos à casa do Senhor para receber palavras, e palavras que são palavras de vida, que vêm de Deus, porque toda a palavra de Deus é para nos transformar, para nos lapidar, para nos fazer melhores, para tirar as arestas, para tirar as rebarbas, e nos fazer cada vez mais polido, mais bonito, mais brilhoso, mais aperfeiçoado. Mas Deus não faz nada à força.
É uma questão de nós nos submetermos, aceitarmos e tomarmos as atitudes que vão promover esse polimento, que vai trazer esse brilho, essa essência. Amém? Deus trabalha assim. Deus trabalha assim. Então, quando está falando daqueles que amam a Deus, está falando a nós que temos esses princípios, que aplicamos essas atitudes, que fazem parte do contexto daqueles a quem Deus escolheu, chamou e tem capacitado dia a dia, pela revelação da sua palavra e pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual é o nosso referencial, o qual é o nosso padrão de filho de Deus. Amém? Então, dentro dessa realidade, todas as coisas vão cooperar. Para quê? Para nos aperfeiçoar. E a questão é, irmãos, quando eu pego o versículo que está ali em 1 Pedro, ele já começa desafiando, dizendo ali, ó, vós, maridos, vós igualmente, está nos colocando, essa palavra igualmente é uma coisa igualitária, tem a mesma responsabilidade, tem as mesmas atribuições, tem as mesmas responsabilidades. É igualmente. Tanto o homem quanto a mulher. Está falando do ambiente onde eu posso enquadrar a questão do relacionamento conjugal, onde eu posso enquadrar a questão da estrutura familiar, onde eu posso enquadrar todo o contexto de um lar, onde todos têm os seus papéis, e diante da aplicação dos seus papéis, com eles têm responsabilidades, e essas responsabilidades são compartilhadas igualitariamente. Nada é responsabilidade de um apenas. Dentro de um contexto onde tem vínculos relacionais, as responsabilidades têm a mesma proporção. Não é ele o problema é nós. Não é o fulano, somos nós. Não é o meu filho é uma reprodução do que eu investi nele. Ô pastor, meus queridos, todo filho é fruto do seu ambiente. Os filhos são frutos do ambiente em que foram gerados, trabalhados, tratados. A culpa não é do fulano, a culpa não é do ciclano, a culpa é nossa se deu errado. E pasmem, irmãos, tem conserto. Em Deus tem. Como, pastor, que eu vou mudar essa pessoa, essa criatura, esse rapazinho, essa mocinha? Como que eu vou mudar? Pega a revelação aí, muda você. Simples assim. Vem um monte de pastor, eu não aguento mais. Quem que produziu o problema? Aí eu acho interessante que as pessoas querem botar responsabilidade em Deus. Ai, pastor, agora eu vou orar, porque papapá. Para de orar. Que isso, pastor? Meu querido, para de orar e começa a ter atitudes que façam as mudanças acontecer. É simples. É simples. Diz ali, ó, igualmente vós. Ou seja, responsabilidade de todos. Não é de um. Uma família saudável é uma família que tem parceria, cumplicidade. É uma família que não tem acusação, mas que tem sim debate, que tem sim consciência do erro,
que trabalha o erro, que entra no conflito para resolver, não para acusar, mas para fazer vir para fora e, vindo para fora, tratar, trabalhar, lapidar, aperfeiçoar. Meus queridos, essa pandemia revelou cada coisa dentro das famílias, que quando eu achei que eu já tinha ouvido tudo, alguém sempre conseguiu me surpreender. Aí eu fico analisando, o que a gente está fazendo com o que a gente está aprendendo? Porque sabe, aquela trajetória do povo no deserto, Deus explicava tudinho. Mas era difícil trabalhar a informação. Era difícil trabalhar a informação. Mas tem dois que devem ser os nossos referenciais. Josué e Caleb, eles venceram. Eles superaram. Eles conduziram as suas vidas até o milagre, até a promessa, até a bênção, até a vitória. Eles viveram o melhor. Viveram melhor. Essa pandemia revelou até a potencialidade da nossa fé. Como assim, pastor? Teve muita gente que aproveitou a pandemia para dizer, agora eu não vou mais mesmo. Mas a gente continua de porta aberta, porque a gente sabe que um dia a porca vai apertar o parafuso. Porque o mundo tem as suas mazelas. E só Jesus é que tem solução. Teve um dia que Jesus desafiou os discípulos. Ele deu um discurso forte, marcante, impactou, movimentou muita gente. Teve uns mais, vamos dizer assim, mais sanguíneos, que disseram, duro é esse discurso, quem vai suportar? Alguns expressaram verbalmente o que estavam pensando naquela multidão toda. E diz que muitos dali foram embora. E de repente Jesus olhou, ficou os 12. Aí Jesus mirou Pedro e disse, tá, e vocês? Não vão embora também? Aí Pedro, sabiamente, olhando para Jesus, disse, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Deus tem palavras de vida. Tem palavras que geram vida de qualidade. A questão é se eu estou disposto a fazer algo, um movimento correto, aonde eu promova o melhor para a minha vida, e promovendo o melhor para a minha vida, eu vou acrescentar coisas boas, aprazíveis, edificantes na minha vida, e aí eu vou poder dar para o outro aquilo que eu adquiri. E aí quando eu entrego para o outro aquilo que eu adquiri, que me lapidou, que me aperfeiçoou, que me transformou numa pessoa melhor, mais fácil de conviver, quando eu começo a entregar isso, eu começo a fazer um movimento no outro. Porque aí o outro também vai se sentir num ambiente de conflito para alterar as suas atitudes. E aí, irmãos, quando a gente altera, os resultados são diferentes. Os resultados são diferentes. Dá para analisar? Se eu pego lá, abra lá comigo, 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira Coríntios, capítulo 13.
Vamos ler dos versos 4 até o 7. Olha só o que diz. O amor é uma afirmação, não é possibilidade. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora olha para mim aqui, me diz o que isso aqui tem a ver com sentimento. O que isso aqui tem a ver com emoções? O que isso aqui tem a ver com aquela retórica que as pessoas têm de uma ilusão na cabeça que amor é sentimento, emoção, paixão? Isso é outra coisa, irmãos. Não é amor. Amor é atitude. Porque palavras desacompanhadas de atitudes se tornam vazias. Como assim, pastor? Adianta eu olhar para minha mulher linda, maravilhosa, dizer para ela que eu amo, mas eu não promovo a ela com as minhas atitudes que ela tenha uma boa vida e um bom relacionamento comigo, ela vai acreditar que eu amo? Impossível, irmãos. Impossível. Impossível. Quando a gente casou, ela casou com um militar. Quando a gente casou, ela casou com um militar. E aí, dentro desse contexto, eu tinha um problema. Eu olhava para ela e eu tinha convicção de que ela era um soldado. E ela só podia dizer 3 coisas: sim, senhor, não, senhor, e quero ir embora. E o que passava disso era do maligno. Mas aí, irmãos, Jesus nos colocou num deserto. E aí no deserto o bicho pegou. E aí eu tive que decidir se eu queria ser o tenente Namor ou se eu queria ser o Namor para minha esposa. E aí, irmãos, quando eu mudei, ela mudou. E quando ela mudou, e eu analisei que ela mudou porque primeiro eu mudei, a gente começou a ter um relacionamento diferente. A gente começou a ter um convívio diferente. A gente começou a gerar um ambiente diferente para as nossas filhas. A gente começou a fazer movimentos que trouxeram resultados diferentes, que não causavam mais dano nem prejuízo, pelo contrário, promoveu coisas boas, aprazíveis, gostosas. Promoveu respeito mútuo, promoveu benefício mútuo. Agora, sexta-feira, a gente completou 27 anos de casados. 27 anos de casado. Eu sei que aqui tem outros que têm um número muito mais grande, né? Até tem o meu amigo ali, 41. Hoje, né? Maravilha, 41. Isso é herói. Amém? Mas por que existem heróis? Porque souberam abrir o seu coração e decidiram fazer uma mudança primeiro em si e depois decidiram fazer o outro
feliz. Decidiram fazer o outro feliz. Nós temos um hábito, eu e minha esposa. De manhã a gente não faz compromisso, porque o compromisso é eu e ela. A gente levanta num determinado horário, agora a gente até está num novo desafio, né? Nós estamos levantando mais cedinho para caminhar. Né? Para caminhar. Né? Porque a pandemia criou alguns problemas, né? Eu digo, não me tira a foto de perfil, só de frente. Né? A pandemia trouxe muita coisa. Né? Aí a gente vai dar nossa caminhadinha, mas depois a gente senta, a gente faz o café, e aí a gente conversa. 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 E nessas conversas a gente trata de tudo. De tudo, irmãos. De tudo. Se ela é minha cúmplice, ela é minha parceira, ela que conhece a minha maior intimidade, eu conheço a maior intimidade dela, ela é a minha melhor amiga, assim como eu sou o melhor amigo dela. Então a gente pode ter as nossas confidências debatidas um com o outro. E a gente trabalha isso. E a gente aperfeiçoa o nosso relacionamento. Isso dá mais intimidade, dá mais união, uma unidade sólida. Porque marido e mulher é para estar assim, nu. Originalmente foi assim que Deus fez. Fez Adão e Eva e os dois estavam nus. Não é o que está escrito lá? Sabe o que significa estar nu? Não tem nada encoberto. E marido e mulher, geralmente sai rusga, briga, fogo temporal e trovão, porque geralmente tem coisa escondida. E aí, como não existe nada que não venha a ser revelado, uma hora a informação chega. Agora, se a informação já está compartilhada, isso não é problema. Isso não é problema. Teve um dia que até um pessoal foi dizer para ela que eu estava com um mulherão caminhando no centro da cidade. Foram dizer para ela, pastor, eu vi o pastor com um mulherão abraçado ali no centro, entrando nas Casas Bahia. Olha o mulherão ali, está do ladinho dela ali. Aí eu disse, Jaque, essa pessoa tu já avisa para ela comprar 2 caixão quando morrer. As minhas filhas andam assim comigo, abraçadinha. Abraçadinha, a Nathalie estava abraçadinha comigo. Mas como eu e ela temos a maior intimidade, essas coisas não afetam em nada, a gente só dá muita risada. Porque marido e mulher tem que estar nu, meus queridos. Nu. E a gente sempre constrói as coisas juntos. Os nossos sonhos, os nossos projetos. Né? A gente sonha junto. A gente adquire junto. A gente caminha junto. A gente anda junto. A gente é cúmplice em tudo. Até nas coisas erradas a gente é cúmplice. Porque marido e mulher tem que ser assim, meus queridos. E sabe, quando eu vejo que a gente, mesmo diante de todas as nossas dificuldades como ser humano, que a gente fez algumas coisas certas, é quando as nossas filhas ligam para nós e fazem questão de estar conosco, de conviver no nosso ambiente, de querer sair com a gente, de querer participar das coisas com a gente. Tem filho que pega o rumo, e às vezes o pai e a mãe faz anos que não vê. Por que será? Por que será? Que ambiente nós estamos promovendo? Porque essas coisas que Deus
deixou escrito aqui, é o que fazem a gente ser melhor. A gente aprender que o amor não é sentimento nem emoção. O amor é atitude. Porque toda palavra que é sustentada por atitudes, elas se tornam firmes, verdadeiras, confiantes. É como a gente tem o nosso relacionamento com Deus. Ele fala e faz. Isso dá confiança, isso dá credibilidade, isso dá certeza, isso dá paz, isso dá alegria. E quando a gente faz o amor ser expressado em atitudes, verdadeiramente, a gente também vai promover isso dentro do nosso lar. Eu sei qual é o meu papel, ela sabe qual é o dela. Mas o meu papel só pode ser realizado com qualidade se ela me dá o suporte, o apoio e o auxílio que eu preciso. Ela só pode cumprir o papel dela com qualidade quando eu me disponho a promover todos os recursos, todos os meios e fazer de tudo para que ela também possa fazer com qualidade a parte que lhe cabe. É isso que está escrito aqui, meus queridos. Igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, com entendimento, compreensão profunda do que deve ser feito dentro de um ambiente onde os relacionamentos, onde as questões conjugais, familiares, têm que estarem da maneira mais exposta, tratada, trabalhada e desnudada para ter qualidade, eficiência, produtividade, ser um ambiente gostoso, aprazível, que atrai. Amém? Porque aí diz que todas as nossas orações vão chegar com liberalidade diante de Deus. Tem gente que diz, pastor, eu oro e a coisa não anda. Muitas vezes é pelo que está sendo promovido dentro do ambiente familiar. Porque ali diz, para que não se interrompam as vossas orações. Porque não são dois, são um diante de Deus. E casa dividida não prospera. Fique de pé. Que a gente possa verdadeiramente usar esses ensinamentos que Deus traz. E as próprias mazelas e adversidades que o mundo gera, que no fim vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu souber aplicar as informações que são reveladas com qualidade. Se eu recebendo a informação, eu fizer algo com isso, para melhorar, para fazer a coisa ser melhor, para fazer a coisa estar melhor. Que esse processo que a gente passou aí, de restrição, de limitação, num contexto onde a gente pode até dizer, entre aspas, que estávamos na condição de escravos, que a gente olhando veja que Deus nos resgatou, para nos promover que a gente viva a liberdade com a qual Cristo nos libertou. E essa liberdade não tem a ver com o que o mundo possa promover, fazer com as suas mazelas. Porque quem é livre, ainda que esteja dentro de uma prisão, a sua alma se regozija e tem paz, porque sabe que aquele ambiente não se compara com a glória que está preparada para aqueles que verdadeiramente vivem e aplicam esse evangelho.